Olá, seja bem-vindo, bem-vinda às reflexões de Natal. Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com você. Nós estamos chegando ao grande dia, o dia de Natal, o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus, o dia que nos reunimos com as nossas famílias e comemoramos essa data tão especial. Mas para a gente entender qual é o verdadeiro sentido do Natal, nós precisamos responder a seguinte pergunta: por que Jesus nasceu? Por que o Criador ele se vestiu de criação e assumiu a forma humana, se tornando como um de nós? E o primeiro motivo que eu queria compartilhar com vocês, por que Jesus nasceu, é porque estávamos andando em trevas. A humanidade caída, ela vivia longe de Deus. A humanidade estava caminhando a passos largos para o inferno. Nós estávamos precisando de um Salvador, alguém que fosse perfeito, que fosse suficiente para nos salvar do império das trevas. E por isso Jesus nasceu, para nos salvar, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz. E Jesus ele escolheu atravessar a escuridão para nos trazer a luz. E essa é a primeira razão porque Jesus nasceu, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para a sua luz. O segundo motivo que Jesus nasceu é porque nós estávamos mortos em nossos pecados. O pecado ele escraviza, ele é como uma droga que vicia, que aprisiona, que te torna escravo e que no final é a morte. Porque o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. E nós estávamos mortos em nossos pecados, diz a palavra de Deus lá no livro de Efésios. E talvez você fale, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu pratico boas obras. Mas a Bíblia fala que a nossa bondade é como trapos de imundícia diante de Deus. Porque todos pecaram e todos foram separados, destituídos da glória de Deus. Então não há um justo sequer, nós precisávamos de um Salvador. E nós vivíamos sob o jugo, sobre a escravidão do pecado. Mas essa escravidão do pecado, ela foi esmagada por um grito de dor que Jesus deu naquela cruz. Quando ele disse, está consumado. Ele entregou a sua vida por amor a nós, para nos dar uma vida de liberdade, livres do poder do pecado. Então, Jesus ele nasceu para morrer a nossa morte, para sofrer a nossa dor, para levar e cravar naquela cruz a nossa culpa, os nossos pecados e para nos trazer a paz com Deus. Jesus ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E para encerrar, lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele também responde essa pergunta. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isaías continua, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus ele é mais que um Salvador. Ele é tudo o que de fato nós precisamos. Sabe, talvez você não vê mais beleza na sua vida, mas a Bíblia diz que Jesus é maravilhoso. Ele traz vida aos sepulcros, ele traz beleza aonde não há beleza, porque ele é maravilhoso. E talvez você está perdido, sem rumo na sua vida, mas a Bíblia diz que Jesus ele é conselheiro. Ele dá sentido, ele dá significado para a nossa história. Talvez você esteja fraco, mas a Bíblia diz que Jesus seria chamado de Deus forte.
Então o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque somos bons? Não, mas porque a graça dele nos alcançou e ele nos fortalece, mesmo quando estamos fracos. Talvez você está com medo da morte, a enfermidade bateu a porta da sua casa, na sua família, mas Jesus, ele é o Pai da eternidade, é o que diz esse versículo. Ele venceu a morte, que era o nosso pior inimigo, então não há o que temer, tem uma eternidade nos aguardando. Tudo porque Jesus nasceu, ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou. E talvez você esteja vivendo um tempo de guerra na sua casa, na sua família, mas esse versículo que nós lemos de Isaías fala que Jesus seria chamado de Príncipe da Paz. Ele é o príncipe da paz, então convide Jesus para reinar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Nessa festa de Natal, não se esqueça de convidar a razão do Natal, a razão de estarmos aqui, a razão de termos alegria, esperança, porque foi por isso que ele nasceu. Jesus nasceu para restaurar a alegria e a esperança que se havia perdido. Por isso, não se esqueça dele, celebre ele, convide ele para reinar no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela tua bondade, agradecemos pelo teu amor que nos salvou. Obrigada porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que era o Verbo, que estava lá na criação, assumiu a forma humana. Ah, Deus, e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nasceu como um menino, o Senhor cresceu. Assim como nós crescemos, o Senhor também cresceu, mas o que o Senhor fez por nós, nós nunca vamos conseguir pagar. O Senhor nos trouxe perdão, o Senhor morreu em nosso lugar e nós te louvamos por isso. Obrigada, Senhor, que essa verdade do teu evangelho possa invadir os lares que ouvem essa mensagem, essa reflexão nessa hora, que a tua alegria, que a tua esperança venha invadir os corações, que o Senhor venha abençoar as famílias, trazendo vida, trazendo união, trazendo a paz, ó Deus. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém? Ó noite santa de estrelas brilhantes, o Salvador nessa noite nasceu. Estava o mundo pecador errante,